O senhor Jacobson Trovão participou recentemente de um seminário sobre mediunidade e, ao responder uma pergunta, ele faz menção às comunicações instrutivas, mas a explicação que ele dá não corresponde à orientação kardeciana. Vejamos o que ele diz. Ainda sobre mediunidade mental, a pessoa pergunta se você considera que chegará um dia em que a mediunidade mental disciplinada vai substituir as reuniões mediúnicas nas casas espíritas. Na verdade, qual é a finalidade da reunião mediúnica? Que é uma realidade de planetas como o nosso, em que precisa serem atendidos espíritos muito doentes, perturbados, perturbadores. Então, o que se espera é que no futuro, e a gente tem vários relatos de André Luiz nesse sentido, que as reuniões mediúnicas sejam de contatos sublimados com os espíritos superiores. Superada essa fase de ter que atender espírito que nem sabe que desencarnou. No futuro, todo mundo vai desencarnar e vai saber que desencarnou. Aí ninguém precisa da reunião mediúnica para dar essa notícia ruim para a pessoa. Então, não precisa. Então, a reunião mediúnica, ela permite o contato de uma esfera com outra. Enquanto estivermos no processo evolutivo, enquanto não nos tornarmos espíritos puros, ela vai continuar existindo, porque André Luiz explica assim, as reuniões mediúnicas em que manifestam simplesmente espíritos de alta hierarquia. Não há o atendimento aos espíritos sofredores. Então, a evolução não vai acabar com a reunião mediúnica, mas ela vai transformar para um momento de encontro sublimado, é o que se deduz da literatura espírita. Lembrando que o objetivo, dentro do objetivo da reunião mediúnica, além de atender, já ampliando um pouquinho a resposta. Então, aqui uma pequena pausa nessa primeira parte da resposta. Inicialmente, ele questiona: qual é a finalidade da reunião mediúnica, da assim chamada reunião mediúnica? E aqui ele já volta. No final ele diz: o objetivo é o atendimento, é o socorro, é o resgate. Então, essa é a noção que é estabelecida, de que a finalidade dessas reuniões é socorrer, é resgatar. Em última análise, seria, portanto, fazer a caridade. Ora, segundo a orientação kardeciana, qual é a finalidade do contato com os espíritos? Estudar o espiritismo. E quando nós falamos de estudar o espiritismo, é preciso compreender que esse estudo possui consequências morais, de maneira que o estudo do espiritismo jamais deverá se limitar apenas a aspectos fenomênicos. Afinal de contas, nós não somos espíritas experimentadores, nós somos espíritas kardecistas. Então, ao entrar em contato com os espíritos, nós estudamos o espiritismo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas reflexões, a partir desse contato, a partir do uso do instrumental que Allan Kardec nos oferece, em termos metodológicos, de postura assumida em relação a essas comunicações, tudo isso desemboca em reflexões íntimas que devem produzir em nós mudança de caráter, a partir da reflexão de quem nós somos, do porquê aqui estamos, para onde vamos, de onde viemos, etc. Ou seja, o sentido da filosofia espírita. E ao fazer referência ao instrumental oferecido por Allan Kardec, a sua postura de trabalho, isso quer dizer o quê? Estudar as comunicações a fim de que elas tenham a qualidade esperada segundo essa orientação. Estudar as comunicações, estudar com os espíritos as próprias comunicações obtidas. Nesse escopo, evidentemente,
há muito espaço para auxiliar os espíritos que encontram-se sofrendo, de maneira que o trabalho de socorro, assim entendido popularmente, é uma consequência dessa dinâmica de estudo. Beleza? É uma consequência. Então, nós nos preparamos para estudar o Espiritismo a partir das comunicações dos espíritos, e nesse escopo de estudo, a margem para o auxílio, o socorro, para combater a obsessão, enfim, como uma consequência desse estudo. Mas como nós vimos aí, e a prática do Espiritismo no Brasil nos mostra o contrário. Aqui, o que se estabelece como proposta para essas reuniões é o socorro. É o socorro. É o resgate, é o amparo. E o estudo, ele é algo que é levado em consideração apenas no aspecto preparatório. Mas a reunião em si, ela é pouco ou quase nada estudada, muito menos se pensarmos na orientação kardeciana, mais especificamente em relação ao controle das comunicações. Isso praticamente não existe. Mas agora nós vamos ver que o Sr. Jacobson ele vai fazer referência, finalmente, às comunicações instrutivas. Só que o que ele vai dizer agora não corresponde ao que de fato é uma comunicação instrutiva segundo a orientação kardeciana. Vejamos o que ele diz. Os desencarnados, já ampliando um pouquinho a resposta, os desencarnados, Kardec usa uma expressão muito interessante quando ele fala, ele define a característica da reunião mediúnica no Livro dos Médiuns. Ele diz que a reunião mediúnica tem que ser instrutiva. O que é uma reunião instrutiva? É aquela que te ensina algo. Você aprende alguma coisa assistindo. Então, ver a manifestação de um doente, de um recém-desencarnado, um suicida, um perseguidor, um perseguido, essas manifestações, elas têm que nos dizer algo. Não é simplesmente manifestar por manifestar e você mandar o espírito embora. Ela tem que nos causar uma reflexão. Porque o médium, na reunião mediúnica, vê o futuro da humanidade. O que acontece do outro lado, o véu de Ísis se levanta plenamente e a gente consegue ver a realidade do espírito. Nenhum de nós poderia sair da reunião mediúnica do mesmo jeito que entrou. É preciso uma modificação na percepção da vida depois que você vê uma manifestação de um espírito doente. Por isso, ela é instrutiva. Mas a gente não utiliza a melhor parte, porque a gente fica focado somente nessa questão do atendimento, do afastamento, sobretudo se ele é o perturbador. Que é a grande pecha que se cria, né? Que o espírito é sempre o culpado de tudo, quando na verdade não é. Nesse processo, a gente precisa aprender observando. Por isso, as reuniões mediúnicas espíritas, elas são de natureza instrutiva. Cabe a cada trabalhador assistir à manifestação, ser veículo da manifestação e começar a pensar a própria realidade existencial. Como nós vimos aí, a definição que ele dá, na verdade, se aplica, como eu disse, a todas as comunicações. Qualquer que seja a comunicação de espírito, frívola que seja, por mais frívola que seja, ela nos permitirá, sim, pensar a respeito da situação daquele espírito e dali nós podemos extrair algo que nos sirva em termos de reflexão íntima. Mas as comunicações instrutivas, elas têm um outro caráter, porque não basta apenas observar, prestar atenção no que os espíritos dizem, pensar a respeito do que está sendo dito e tentar extrair dali algo que nos sirva. Não é só isso, porque isso se aplica a toda e qualquer comunicação. As comunicações instrutivas são as que nos permitem
estudar com os espíritos. Eles nos ensinam coisas e esse ensino ele segue desenvolvimento. Não é à toa que o texto vai nos dizer que para tirar um real valor, um fruto real dessas comunicações, é preciso que elas tenham uma certa continuidade. Ou seja, não basta o espírito vir, se comunicar uma vez, falar um monte de coisa e ir embora e nunca mais dar as caras. Ele precisará retornar, e ele retornará quase sempre a partir da nossa evocação. Porque se for esperar que ele volte por conta própria, pode ser que ele não volte nunca. Então o Espírito veio, nos disse um monte de coisa, ensinou coisas a respeito de um tema específico. Nós, como estamos ali para estudar o Espiritismo, atenção, muita atenção para entender essa diferença, que é a diferença em relação à postura kardeciana. Nós estamos ali para estudar o Espiritismo. Nesse contexto, estudamos as comunicações. E, como eu disse um pouco antes, todo esse esforço intelectual, digamos assim, desemboca, porque é o nosso interesse, veja bem, não desemboca à toa. Desemboca nisso porque é o nosso interesse. Nós estamos estudando isto tudo porque nos interessa melhorarmos moralmente. Essas são as consequências morais do campo experimental do Espiritismo. Pois bem, essa é a postura. Como a postura é essa, nós iremos nos valer do instrumental oferecido por Allan Kardec, nesse sentido. Por isso que o texto vai nos dizer que somente se pode tirar um fruto real dessas comunicações se elas são regulares e continuadas com perseverança. Vejamos aqui o texto para que eu não fale tentando lembrar de memória. Deixa eu aprontar aqui para a gente dar uma olhada rapidinho. Quem acompanha o canal há mais tempo já está familiarizado com esse texto, mas é sempre bom olhá-lo novamente. Item 137. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objeto principal um ensinamento qualquer. Beleza. Para retirar dessas comunicações um fruto real, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Olha só, para que se tire um fruto real das comunicações instrutivas. Então a comunicação instrutiva, ela não é instrutiva só pelo que ela ensina, mas pela nossa iniciativa a partir daquilo que foi ensinado. Essa dinâmica entre o que os espíritos ensinam e a nossa postura em relação ao que foi ensinado corresponde, entre outras coisas, ao duplo caráter da revelação espírita. Não basta que os espíritos ensinem, é preciso que nós tenhamos uma certa postura, que é a postura kardeciana, para aqueles que se orientam segundo essa orientação, segundo esse exemplo, essa forma de trabalhar. Pois bem, é preciso que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que querem se instruir e lhes secundam os esforços. Muito importante isso daqui. E é claro que a gente já observa a contradição em relação ao que foi dito lá, logo no início, na resposta do Sr. Jacobson, quando ele diz que o objetivo é apenas o atendimento, e André Luiz vai colocar que essas comunicações com os espíritos superiores só se dariam num outro momento, quando o mundo avançasse, o que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque os espíritos sérios, e entre os espíritos sérios estão os bons espíritos da escala espírita, eles se ligam aos que querem se instruir. Veja bem, se instruir. Ah, não, é para fazer a caridade, não, é para se instruir, eles se ligam. E mais do que isso, eles lhe secundam os esforços. Olha só como o objeto aqui das comunicações é a instrução. É claro que, enquanto kardecistas, nós não somos espíritas experimentadores. Nós não somos insensíveis ao sofrimento alheio. É claro que os casos de obsessão poderão ser contemplados nesse contexto. É claro que os espíritos sofredores poderão ser atendidos, mas sempre no contexto do estudo do espiritismo. O auxílio ao próximo é uma consequência desse estudo. Aliás,
para auxiliar bem, é preciso se instruir. Não basta a boa vontade. Não basta a boa vontade. Para que esse auxílio seja efetivo, é preciso a instrução. A instrução proporcionada pelo estudo do Espiritismo, sobretudo do estudo do Espiritismo com os Espíritos. Com os Espíritos. Trocando em miúdos, apenas para exemplificar, um caso de obsessão muito grave, no qual ele é estudado, nós, em contato com os bons espíritos, poderemos chegar nas causas reais daquele caso, a fim de que a orientação dedicada aos envolvidos seja uma orientação mais coerente com a realidade, a partir de todo o estudo que foi desenvolvido. Inclusive estudo que pode contar com a participação das pessoas que são vítimas, no caso, a fim de que elas tenham orientação, porque ali se estuda o Espiritismo. E o caso dela poderá, a depender da circunstância, ser útil para a instrução não só nossa, mas dela própria. Pequeno exemplo apenas para ilustrar. Seguindo, os espíritos sérios se ligam aos que querem se instruir e lhes secundam os esforços. Não só se vinculam, como dão todo apoio. Esse apoio é no sentido de superar as dificuldades. As dificuldades de se instruir, as dificuldades, inclusive, relativas à nossa transformação moral. Afinal de contas, é isso que visa a instrução. É isso que visa a instrução. Nós não somos espíritas imperfeitos, que apenas admiram as comunicações, as belas comunicações. Admiram e se emocionam. Não. Nós queremos extrair dali algo que nos sirva, a partir dessa postura dedicada ao estudo, enquanto deixam aos espíritos levianos o cuidado de divertirem os que, em tais manifestações, só veem uma distração passageira. Unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. A confiança que o espírito merece é relativa ao julgamento que nós fazemos do espírito, porque é fundamental julgar os espíritos. E a partir desse julgamento feito, nós iremos lhe dedicar uma maior ou menor confiança. Não vamos confiar no primeiro que chega, porque unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão. Quanto mais comunicações, quanto mais nós questionarmos, quanto mais nós estudarmos o Espiritismo, mais condições nós temos de reconhecer o valor daquele espírito. E, em razão desse valor, nós iremos lhe dedicar uma maior ou menor confiança, lembrando do conselho de Erasto, também nesse livro, no qual ele vai dizer: por mais confiança que se tenha, jamais se deve abrir mão do estudo. Por maior que seja a confiança, por mais legítima, esse é o termo que ele usa, por mais legítima que seja a confiança, ninguém deve abrir mão do estudo, das questões, da evocação, etc. E aí, para finalizar, é dito, o pior é que eu marquei aqui o texto e não estava aparecendo para vocês. Para finalizar, é dito: se é preciso experiência para julgar os homens, talvez ela seja ainda mais necessária para julgar os espíritos, porque é fundamental que os espíritos sejam julgados. As comunicações instrutivas, elas exigem da nossa parte uma iniciativa, uma postura que é a postura kardeciana, beleza? Então eram esses meus comentários a partir dessa fala do Sr. Jacobson. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!